Olá, sejam todos muito bem-vindos no podcast Sucessão em Foco. No episódio de hoje, eu vou tratar sobre o tema 796, que fala sobre a imunidade do ITBI. E, para tanto, eu convidei aqui um colega muito especial, um amigo muito especial aqui de Curitiba, Dr. Renato Rodrigues Filho. Dr. Renato, ele é pós-graduado em processo civil e também é mestre e doutor em direito processual civil pela PUC de São Paulo. Também foi professor da Universidade Positivo e da Universidade Unicuritiba, ambas as universidades na matéria de direito processual civil. Doutor Renato, obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É uma honra te receber aqui, meu amigo de tanta data, de tantos anos, né? E é um maior prazer te receber aqui. Seja muito bem-vindo. Ora, eu que agradeço o carinhoso convite para estar ao seu lado, para esse bate-papo. É um prazer, né, podermos conversar acerca de direito e espero contribuir aí um pouco com o tema processual atinente ao direito material que você vai tratar. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai sair muito enriquecido. O tema 796, ele, apesar de ele não ser tão atual, mas ele tem despertado em todos os dias um interesse no aprofundamento das pessoas, que tem muitas pessoas que estão chegando agora e não têm tanta familiaridade com isso, né? Então eu vou fazer algumas questões aqui de direito material e depois nós vamos bater um papo sobre a questão processual, né? O tema 796, o que aconteceu com ele, né? Por que ele se originou? E tudo começou com uma empresa lá da cidade de São João Batista, em Santa Catarina. E o que chama a atenção aqui, que até do próprio ministro Alexandre de Moraes, quando foi tratado o recurso extraordinário, o que chamou a atenção aqui é que a empresa, na intenção de fazer uma holding familiar, um planejamento patrimonial sucessório, ela abriu a empresa, né? E integralizou 17 imóveis. Então, são 17 imóveis, na maioria os imóveis de cunho rural. E o valor, o que chama atenção é que o valor histórico, né, o valor constante no imposto de renda do proprietário do imóvel, ele soma a R$ 802.724. Esse é o valor constante na declaração do imposto de renda da pessoa física do proprietário. Então, o que foi feito? Foi integralizado nessa empresa, que é a Luz Frama, os 17 imóveis. Mas eu não sei por qual razão o valor dado à integralização foi de R$ 24.000. Então, se você for pegar, só repetindo, o valor que foi colocado no imposto de renda são R$ 802.803 reais. E foi integralizado por R$ 24.000. Uma disparidade muito grande. E o restante, né, que dá R$ 778.724, foi colocado numa conta de ágio. E aí o que acontece? A empresa foi pedir imunidade do ITBI na prefeitura lá de São João Batista, e a prefeitura disse o seguinte: eu vou te conceder imunidade, de acordo com a Constituição, mas só sobre o valor que você integralizou, R$ 24.000. E sobre a diferença entre o valor histórico, né, e o valor que você integralizou, que é o total de R$ 778.000, sobre esse valor você vai ter que me pagar o ITBI. E aí veio a impetração do mandado de segurança, e aí surgiu, através da afetação, surgiu então o tema 796, em que o relator foi o ministro Alexandre de Moraes. Mas como é que por que a empresa fez essa integralização pelo valor histórico, ou deveria ter feito a integralização pelo valor histórico? Porque tem a lei 9.245, a lei 9.249 de 95. O que essa lei diz? Ela fala o seguinte: as pessoas físicas poderão transferir para pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado. Então essa empresa ela tinha duas alternativas: ou ela pega esses 17 imóveis e integraliza pelo valor que está no imposto de renda, ou a empresa atualiza para o valor de mercado
e integraliza pelo valor de mercado. Então, por exemplo, valor histórico, 802 mil, valor de mercado, 3 milhões. Ou ela integraliza por esse valor, ou pelos 3 milhões e paga o imposto de renda sobre o ganho de capital sobre a diferença. E ela, então, por uma faculdade legal, ela acaba integralizando esse valor pelo valor histórico. Só que ela não fez isso. Se ela tivesse integralizado por 802 mil reais, não teria esse tema 796 e, quiçá, estaríamos falando hoje sobre outro assunto. Mas eles resolveram, então, usar o valor histórico, mas só que desse valor eles fatiaram em duas partes. 24 mil vai para capital social e o restante, 783 mil, vai para a conta de ágio. E aí a prefeitura, naturalmente, indeferiu a integralização total, concedeu sobre os 24 mil reais e tributou o restante do ITBI. E aí veio o mandato de segurança e no voto o ministro falou, né, que não teria cabimento. E até ele não entendeu por que a empresa tomou essa atitude de integralizar por uma fatia e o resto sob conta de ágio. Se nós formos analisar a Constituição Federal, que trata da questão da imunidade, que é o artigo 156, eu só abrir aqui para nós lermos para o pessoal de casa. A imunidade, ela, na realidade, ela trata só do valor integralizado, título de capital social. Então, a imunidade mesmo é só sobre a integralização de capital social. O resto que for integralizado, o outro tipo de conta, não abrange imunidade. E nisso o ministro Alexandre Moraes andou certo, jogou certinho. O grande problema, doutor Renato, é o seguinte: com base nesse julgamento do Supremo, todos os municípios do Brasil, quase que sem exceção, eles fizeram uma interpretação, no meu ponto de vista, completamente equivocada, dizendo, olha, se você fizer a integralização pelo valor histórico, por exemplo, se fosse nos dias de hoje, você vai integralizar por 802 mil reais, o valor do imposto de renda. Só que eu vou pegar esse valor, que é uma faculdade que você tem, e sobre o valor de mercado eu faço uma conta e a diferença eu vou tributar. Só que em momento nenhum do voto do ministro Alexandre Moraes ele fala sobre isso. Nunca ele falou sobre isso. O que ele concordou com a tributação é porque a empresa fez a maior parte da integralização, na verdade, a maior parte do dinheiro foi para a conta de ágio, e não para a integralização do capital social. E aí a empresa resolveu impetrar o mandato de segurança. Aí que chegou esse recurso, né, que deu origem ao tema 796. Então, o que dá para verificar aqui é um erro que podia ser um erro crasso nessa questão da integralização, que fizeram completamente errado. E aí a pergunta que se faz: o mandato de segurança, para discutir isso, ele é o caminho processual mais adequado? Numa situação dessa, em que os municípios se apegam erroneamente, equivocadamente, no voto do ministro, que o ministro não quis dizer sobre entre o valor do histórico, repito, que é uma faculdade legal, e o valor de mercado eu vou tributar. Não existe essa possibilidade no voto, mas os municípios usam essa interpretação horrorosa. Conseguimos comprovar o direito líquido e certo a partir do mandato de segurança? Então, Borelli, até antes de entrar propriamente nessa questão, eu gostaria de dizer que o direito, por várias vezes, exige uma formalidade protocolar que eu vou dispensar aqui nesse nosso bate-papo. Vou chamá-lo de Borelli apenas. Vou deixar o doutor para uma outra oportunidade. Como você bem mencionou, nos conhecemos há tanto tempo das quadras de futebol e hoje trocamos a grama pelo saibro. Pelo saibro. Então, cansa menos, machuca menos. Se me permite chamá-lo apenas de Borelli, para que fique mais informal e gostoso o nosso bate-papo. O mandado de segurança é uma via jurídica cabível, não posso dizer que ela não seja cabível, né? Parte-se de um direito líquido e certo, que seria a própria imunidade tributária colocada constitucionalmente, muito embora ela sofra aí interpretações, ao nosso ver, equivocadas por parte dos municípios, né? E a prova
que deve ser pré-constituída nessa via de mandado de segurança, ela seria possível já de imediato com a petição inicial, que seria uma prova documental, né, onde se demonstra a constituição da pessoa jurídica, a integralização do capital mediante a transferência dos imóveis e a cobrança indevida do fisco com relação ao ITBI. Além disso, você poderia fazer uma prova pré-constituída, documental ainda, porque o mandado de segurança só viabiliza a prova documental, através de alguma auditoria independente ou particular, que pudesse atestar, dar um laudo demonstrando que a integralização foi correta e que o valor dos imóveis não passaram a constituir contas outras como esta de ágio que você mencionou no que diz respeito ao tema. Então, sim, o mandado de segurança é uma via cabível. No entanto, ao meu ver, e salvo o melhor juízo, porque sim, direito sempre não é exato, sempre admite controvérsias, não seria o melhor caminho. Por quê? É comum quando o cliente lhe procura, você avisar o cliente, nós sabemos como nós entramos no processo, mas nós não sabemos como ele se desenvolverá, quando e como ele terminará. E é o que pode ocorrer, efetivamente, em todo e qualquer processo judicial, por mais simples que seja. Então, caso surja alguma necessidade de dilação probatória, o mandado de segurança vai ser não é cabível, imprestável. Então, diante de uma cautela maior, de um zelo maior, talvez se pudesse levar essa discussão a uma ação de conhecimento, a um processo de conhecimento. Nesse processo de conhecimento, é um procedimento comum que hoje se tem no Código de 2015, né? Você tem uma maior possibilidade probatória e até mesmo argumentativa. Então, se fosse para dizer qual é o melhor caminho, certamente eu sugeriria um processo de conhecimento, procedimento comum e não um mandado de segurança. Muito embora ele seja cabível. Também cabível. Também cabível. Mas não é o melhor, caminho pelos motivos aí que eu coloquei. Né? E tem mais um outro detalhe aqui, ó, sobre a questão da prova pré-constituída. O artigo 148 do Código Tributário Nacional, ele diz o seguinte: quando o cálculo do tributo tenha por base ou tome em consideração o valor ou o preço dos bens, que é o caso, direitos e serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados pelo contribuinte, né? Ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou por terceiro legalmente obrigado, ressalvado em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. O que esse texto aqui está dizendo? O ITBI é um tributo por lançamento por homologação. Então, quando você vai fazer o pedido administrativo da imunidade, você tem a faculdade, como falamos, de integralizar pelo valor histórico do imposto de renda ou pelo valor atualizado. Mas é o contribuinte que diz o valor. E aí a autoridade administrativa, se não concordar, ela terá que abrir um procedimento administrativo, com todo contraditório, ou se o contribuinte não disser o valor, ou se disser, mas esse valor não mereça a fé, abre-se um processo administrativo e a autoridade então vai arbitrar. Só que onde que eu quero chegar com isso aqui? Se nós formos impetrar o mandado de segurança, teria que sem a questão da abertura do procedimento administrativo, parece que já não é, teria que ser esgotada a via administrativa. Sem dúvida, né? A própria lei de mandado de segurança é muito clara. É clara ao dizer que, enquanto couber recurso com efeito suspensivo, o mandado de segurança não seria cabível, né?
não se dará a segurança desejada. Mesmo que você não faça a abertura do procedimento administrativo, me parece que esse artigo da lei do mandado de segurança, salvo engano, é o artigo 5º da lei, me parece aplicável, sob pena de uma falta de interesse de agir. O que é o interesse de agir? Seria a necessidade de provocação do Poder Judiciário. Então, se eu tenho uma via administrativa na qual eu preciso pleitear, com todo contraditório, se eu não faço esse pleito, está me faltando o interesse de agir, a necessidade de provocar o judiciário. O que vai dar a necessidade é justamente a negativa, né, da imunidade requerida, ou ainda a existência de um recurso na via administrativa com efeito suspensivo. E essa falta de interesse de agir já não existe no processo de conhecimento. Por várias jurisprudências, se pacificou o entendimento de que a não utilização ou não esgotamento da via administrativa não se constitui como um óbice à abertura de um processo judicial. No mandado de segurança você tem um artigo claro, explícito, que não comporta maiores interpretações. Com certeza. Então, diante de toda uma espera que você pode ter numa via administrativa e isso lhe ser prejudicial, né, de tempo, de constituição da própria personalidade jurídica, de transferência do patrimônio e outros prejuízos que se pode ter com isso, talvez o caminho aí seja você levar essa discussão para o processo de conhecimento, né, mesmo antes da abertura de um procedimento administrativo. Muito embora seja bom fazer a abertura do processo administrativo e ter a negativa patente, né, da imunidade tributária. Exatamente. E, inclusive, até a nível de planejamento sucessório, quando cabível for o uso das estruturas societárias, o que comumente se chama de holding familiar, quando você faz a criação da empresa, tem alguns colegas, alguns contadores que preferem fazer o contrato social básico, integralizando o famoso valor de R$10 mil. E depois, uma segunda alteração contratual, é que se faz a integralização dos imóveis. Descreve-se da primeira alteração todos os bens que vão ser integralizados. Quando o bem imóvel descreve todas as características do imóvel, para depois pleitear a imunidade. E se nós formos discutir via município, né, que seja, se faz o requerimento, aí vem um deferimento, sobre o deferimento tem aí a instalação do processo administrativo para você discutir. Só que se nós partirmos para esse lado, esperar esgotar a fase administrativa, não se sabe quanto tempo o projeto vai se fechar. Não se sabe quanto tempo, porque você faz o arquivamento na junta da primeira alteração, quando não se faz direto, e até esgotar o processo administrativo, o teu projeto não anda. Então está aí mais uma razão pela qual eu, particularmente, entendo que o mandado de segurança hoje não é o caminho mais adequado. Tá? E o processo comum, o procedimento comum, né, a ação de conhecimento, ela não traz nenhum prejuízo àquele que está constituindo a personalidade jurídica, né? Exatamente. A possibilidade de tutelas provisórias também existem dentro do procedimento comum, a possibilidade de você ter uma capacidade argumentativa maior, a própria dilação probatória, né, e as espécies de recursos cabíveis dentro do procedimento acabam sendo mais benéficas àquele que precisa litigar, digamos assim. Ele é compelido a ir ao Poder Judiciário. Né? Em relação a isso, o ideal seria, pelo menos um procedimento que eu adoto, em termos de planejamento sucessório, da criação de holding, e você faz o contrato social já inicial, o primeiro contrato social, já com integralização e todas as cláusulas de vida. É aí quando você vai requerer a imunidade do ITBI, conforme for o resultado imediato ou conforme for o posicionamento do município, você já pode partir para a ação ordinária, com um pedido já de depósito integral, sem discutir o mérito, e a partir do momento que você tem até uma liminar só para você poder integralizar,
formalmente no registro de imóveis para depois discutir o mérito. Me parece que esse é o caminho mais adequado, mais rápido. É uma via adequada, sem dúvida alguma, né? A constituição da holding em si tem esses dois caminhos que você havia pontuado, né? A constituição preliminar com capital base só tem razão de ser para que a personalidade jurídica seja efetivamente constituída, e depois você vai enfrentar mais cedo ou mais tarde o problema com relação à integralização dos imóveis, né? E aí, no processo de conhecimento, você vai solicitar, vai fazer um requerimento. Você poderia dar uma natureza de tutela de evidência, ou se não tutela de evidência, uma natureza cautelar, né, ou antecipatória ou cautelar, ao pedido de constituição da personalidade jurídica mediante o depósito da diferença que é pleiteada pelo município. Então, como não efetivamente causará um maior transtorno ao município, que verá depositado judicialmente aquilo que entende ser de direito, acho que seria mais adequado, sim, para que o processo tramitasse mais rapidamente, sem prejuízo aos dois lados, né? Mas vale lembrar que sempre a tutela antecipada e a tutela cautelar tem uma responsabilidade objetiva, né? Então, se no final a sentença ela é desfavorável, pode haver aí uma eventual perdas e danos objetiva ao autor da demanda. Isso né? é muito, muito importante frisar. Uma outra situação que eu queria pontuar com você em relação à orientação do CNPJ, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que é a 134, que fala do distinguish, né? Porque todos os municípios, né, como a gente falou aqui, eles estão usando essa interpretação extensiva do voto do ministro Alexandre Moraes, que não tem nada a ver com o que ele quis decidir, e é uma possibilidade que você tem. Penso eu que numa data de segurança fica mais difícil, a não ser que você faça isso em agravo, etc., ou até numa própria apelação, que eu acho que não é cabível, de você pedir ao magistrado essa faculdade que você tem, para que o magistrado deixe claro, né, o juiz deixe claro, se o tema 796, ipsis literis, como foi decidido, se aplica ou não no caso concreto. E eu vejo que essa faculdade que nós temos hoje, ela seria mais adequada num procedimento ordinário do que numa data de segurança. Me parece aplicável nos dois, né? A necessidade de uma adequada fundamentação, de uma decisão judicial e até mesmo administrativa, porque a Constituição diz que os litigantes em esfera judicial ou administrativa têm direito a uma decisão fundamentada. A motivação da decisão, ela, dentre outras importâncias, nós podemos ressaltar duas. Uma que é o próprio convencimento das partes que estão em conflito. Então, uma vez que a autoridade judicial ou administrativa motiva a sua decisão, pode demonstrar às partes, aos interessados, as razões pelas quais chegou àquela conclusão, convencê-los de que aquela decisão está adequada e assim pacificar qualquer conflito ou lide. Essa é uma importância da motivação da decisão judicial ou administrativa. Uma outra importância é para o próprio contraditório. É a motivação da decisão que se desdobra no contraditório. Uma vez que a parte não se convence pela decisão ou pelos motivos que a decisão elencou, ela pode se utilizar dos recursos ou meios de impugnação cabíveis e vai atacar o quê? Justamente a motivação. Então ela precisa dos motivos e da fundamentação adequada. Por essa razão que a comissão de juristas que se reuniu e elaborou o novo Código de Processo Civil e o legislador reconheceram a necessidade de uma adequada fundamentação das decisões judiciais. Isso transborda para as administrativas também. Então você vai, salvo engano, no 489, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, você vê a necessidade de uma decisão motivada, fundamentada, e lá se diz, no parágrafo 3º, salvo engano, se diz, não está devidamente
fundamentada a decisão que, e daí traz várias hipóteses, dentre elas, aquela que aplica súmula, jurisprudência ou precedente judicial, sem efetivamente demonstrar o que aproxima do caso que está sendo julgado. Ou recusar a aplicação de uma súmula, de uma jurisprudência, de um precedente judicial já existente, sem demonstrar de onde se distingue do caso. Então a autoridade judicial administrativa, ao momento que vai lançar a sua decisão, ela tem que demonstrar no que aquela decisão se assemelha com o caso sob julgamento, naquilo que é aplicável ao caso sob julgamento e naquilo que não é aplicável, para efetivamente afastar súmula, precedente judicial, jurisprudência, esses que têm um efeito erga omnes, digamos assim, né, sobre todos os demais processos. Porque sem isso, você não tem o efeito de convencer as partes e demonstrar às partes a razão acerca da decisão, e vai gerar o inconformismo, e o inconformado não vai ter como exercer o contraditório porque não sabe os motivos. Então, o Código de Processo reconhece a necessidade dessa fundamentação desta forma, trazendo-se a aproximação e a distinção entre os casos que estão sendo julgados e as súmulas precedentes, jurisprudências, sob pena de ofensa ao contraditório. Hipótese, inclusive, que abre ensejo para um embargo de declaração, para você poder, judicialmente, né, para você poder fazer uma integração da decisão judicial, né? Eu tive a oportunidade de algum tempo atrás, de impetrar um mandado de segurança sobre isso, né? E pedir, inclusive, na própria petição inicial, que o magistrado, então, ele esclarecesse se o tema se aplica ali, o caso concreto se aplica ou não ao tema 796. Parece que ele não tinha conhecimento dessa resolução, né? Dessa orientação do CNJ. E aí foi a nível de agravo, também o tribunal não fundamentou muito bem. Aí o cliente resolveu pagar o ITBI e está tudo certo. Veja, nós temos a orientação do CNJ e nós temos uma legislação federal específica. E o Código de Processo Civil aplica-se subsidiariamente no que comportar, no que couber a lei do mandado de segurança. Exato. Então, quando o Código de Processo Civil, que é uma legislação federal, prescreve o que é uma decisão fundamentada de forma precária, digamos assim, não adequada, isso se aplica também à lei do mandado de segurança. Então, seja em qualquer procedimento judicial, a decisão deve ser fundamentada, e bem fundamentada, e de acordo com essa prescrição que eu mencionei a você e a todos os que estão nos ouvindo. Mas veja só, isso é algo que, infelizmente, nós estamos sempre diante do Poder Judiciário, né? Não são todos os magistrados que assim agem, mas alguns efetivamente deixam de fazer a fundamentação de uma forma precisa e adequada e resolvendo essas, não digo dúvidas, mas essas questões que precisam ser resolvidas, né? Talvez até diante do excesso de processos, que é sobre-humano, né? Com certeza. Os juízes têm um encargo sobre-humano aí para resolver. E infelizmente acontece, vez ou outra, uma coisa dessa. Por isso que tem os embargos de declaração e os outros recursos a serem manejados oportunamente, né? Uma outra coisa aqui também em relação à ação ordinária, existe até no próprio processo uma relação de quem eram os sócios da empresa e o que cada um estava integralizando. No procedimento ordinário, onde você tem todos os meios de provas, né, há uma possibilidade também de requerer, numa ação ordinária, uma prova pericial, onde você tem condições, inclusive, né, nos quesitos, de questionar e até mostrar para o juiz
todos os detalhes desse mandado de segurança que originou o tema 796, e ali tem vários fatores no processo e que você pode mostrar ao juiz, né, e através até de quesitos, mostrando que a integralização do capital, até por um parecer contábil, por exemplo, parecer contábil, em que o contador mostre, né, ou deixe claro que o que você está integralizando é efetivamente em relação ao capital social. Subscreveu e integralizou 100%. E que não é aquele valor, não foi lançado em conta de ágio ou reserva de capital, algo nesse sentido. Ao passo que no mandado de segurança também cabe, também poderia você juntar um laudo ali, mas não tem a prova pericial, né? No mandado de segurança não cabe. Então, com base nessa possibilidade de você requerer uma prova pericial e colocar quesitos que sejam precisos para deixar muito bem claro ao juiz que o que você está fazendo, ao contrário do que fez a empresa, não está reservando uma parte do valor dos imóveis para conta de ágio. Então é mais um motivo, sem dúvida alguma, né, para você ir pela via ordinária. Veja, no mandado de segurança, teoricamente, seria possível pré-constituir essa prova, né? Um laudo contábil, por exemplo. Um laudo contábil e anexá-lo ao momento em que você impetra o mandado de segurança. O que acontece é uma prova unilateral, formada só por uma das partes, vai gerar um contraditório diferido para o fisco, né, combater posteriormente e morre-se aí. Já num procedimento comum, né, isso dá margem a uma convicção ainda maior ao juiz, porque você pode levar a uma prova pericial de natureza contábil, como você bem explicou, um perito normalmente nomeado pelo próprio magistrado, o que dá uma segurança maior ao magistrado, né? E através de quesitos você pode ir colocando essas pequenas questões para você conseguir demonstrar justamente que o seu caso se difere daquele que deu ensejo ao enunciado do STF. Inclusive, né, para quem está nos assistindo e que já trabalha ou que pretende trabalhar com o planejamento patrimonial sucessório, até aproveitando esse tema 796, é preciso que se coloque num contrato social e em especial para quem já faz a criação da empresa no contrato social inicial com a integralização, que se coloque cláusulas específicas ou até considerações. Antes de você entrar na cláusula primeira do contrato social, você pode colocar considerações, considerando que a integralização não se trata de conta de ágio, etc. Ou até na própria cláusula que você trata do capital social, da integralização, já explicar num parágrafo ou numa cláusula específica que aquilo que se está integralizando não é para conta de ágio e não é para reserva de capital. Já é uma maneira, inclusive, numa eventual discussão, numa ação ordinária, que você já tem o próprio contrato social, que já é claro para mostrar, já é uma prova a mais, né? Sem dúvida alguma, vale lembrar que contrato social, como qualquer outro contrato, admite cláusulas meramente declaratórias, né? Sim. Então você coloca uma cláusula, faz essa explicação, faz essa menção, né, acerca da integralização através da transferência do patrimônio pelo valor X e que ele é efetivamente integralizado por esse valor. Isso depois vai refletir nos livros contábeis da empresa e tudo isso pode ser levado a uma perícia, né? E a partir daí você vai cada vez mais se distanciando do caso que deu origem ao tema, né, no STF. E vale dizer também que não me parece complexa a perícia ser realizada, né? A perícia, ela se resume justamente a fazer essa observância da existência da constituição da empresa, da transferência de patrimônio, da integralização do patrimônio pelo valor X, e que não está nos livros contábeis como ágio, conta de ágio ou qualquer outra conta, mas sim como o capital social. De modo que essa perícia pode até, eventualmente,
pensando em custos do processo, né, pode eventualmente até ser substituída por uma opinião técnica mediante um técnico, um perito técnico nomeado pelo juiz a ser ouvido em audiência. É uma saída. Então ele pode ser ouvido em audiência e não se faz todo aquele procedimento que também demanda tempo, demanda custo, ônus financeiro. Então pode-se estudar, né, esses dois caminhos aí. Um outro tema bastante interessante sobre isso está previsto, uma outra questão, no tema 1113 do STJ, que diz o seguinte, isso eu estou falando para tema de discutir base de cálculo, né? Então diz assim, ó, a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU. Muitos municípios utilizam o carnê de IPTU para para que eles possam estabelecer a base de cálculo quando não concordam com aquela que você colocou no requerimento de imunidade. E nem pode ser utilizada como piso de tributação. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de que é condizente com o valor de mercado. Isso é muito interessante. Que somente pode ser afastado pelo fisco mediante a regular instauração do procedimento administrativo próprio. O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Então é muito legal esse tema aqui, recurso repetitivo, que diz que o que o STJ disse? A base de cálculo do STJ, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel. Mas o que é o valor venal do imóvel, né? Um imóvel eu tenho um imóvel que custa R$1 milhão, mas numa negociação imobiliária, uma negociação comercial, eu posso vender por 900. Estou com dificuldade de vender, e aparecer uma oportunidade, eu não vou conseguir pegar o valor que vai... É como se fosse a tabela FIP do carro. Nem sempre se consegue vender pela tabela FIP, sempre um pouco menos. Então, eu estou com dificuldade de vender, mas eu preciso vender. Então, apareceu alguém que queira pagar à vista 950 mil e eu vou vender. Então, qual que é a base de cálculo? É o valor que eu efetivamente vendi ou é o que o município está dizendo? Então, me parece que o posicionamento do município de fixar, não, o valor é esse, que eu acho que é esse, e desconsidera o valor que foi feito. É claro, se você tem um imóvel de R$1 milhão e vender por R$100 mil, é uma disparidade muito grande. Mas se você vender mais ou menos aproximado entre 900 e 950, de acordo com esse exemplo dado, é o valor de mercado. E aí que vem o que o STJ disse, que o município não pode, duas coisas, instituir a base de cálculo por ele, arbitrada com base no IPTU, no carnê do IPTU, e também não pode estabelecer unilateralmente. Tem que estabelecer o contraditório, né? Acho que você matou as duas questões aí atinente a esse enunciado e pronunciamento do STJ, né? Se me permite... a interferência no direito material, que não é efetivamente a minha capacidade, né? Não se traduz nisso, mas é justamente isso. Acho que se houver uma diferença que seja muito discrepante de valores, você pode questionar, né? Ou seja, você tem um valor no IPTU de R$1 milhão e faz a venda ou se faz a integralização por um valor muito aquém, né? R$10 mil. Foi isso que aconteceu no tema do STF, sim, de passagem. Né? Mesmo nesses casos, pelo que você leu e nos explicou, bem explicou, isso demanda um procedimento instaurado com o contraditório, para que o contribuinte possa se manifestar e exercer esse contraditório. Então esse é mais um motivo que você pode se apegar para colocar numa ação ordinária. Eu vou começar de novo. Tá bom. Então essa questão é mais um motivo que o contribuinte tem para poder discutir através de uma ação ordinária. De mostrar que o valor que está sendo arbitrado unilateralmente pelo município não condiz com a realidade daquele caso específico. Porque o valor do mercado, na realidade, é aquilo que você consegue pegar. Você consegue vender. Né? Mas sim, é um fundamento para o teu pedido. Não é tabelado.
É um fundamento para o teu pedido. pedido, né? Ou seja, você vai motivar o teu pedido no fato de que, muito embora o preço tenha se entendido como de mercado X, o que você conseguiu foi outro, né? Foi diferente. E de que mesmo assim, diante de uma discordância do município, isso tem que ser discutido na via administrativa cabível e própria. Exatamente. Sob pena de ofensa contraditória à Constituição. Exatamente. A nossa Constituição. Então, nós temos aí mais uma ferramenta, né? Uma ferramenta não, é mais um argumento. Um argumento. É um do argumento. tema 1113. É um argumento. Que nós temos uma condição maior ainda de discutir esse tema que é tão surrado pelos municípios, né, que é tão mal interpretado nessa ânsia arrecadatória, né, que atropelam contraditório, atropelam interpretação legal, jurisprudencial, e é muito complicado. Agora é que a jurisprudência de um ou outro estado, o São Paulo, Goiás, estão lançando algumas decisões mais ou menos parecido com o que nós estamos analisando aqui, né? Porque a jurisprudência é quase que pacífica aqui do Paraná, no sentido pró-fisco. Pró-fisco, né? Quando se vai discutir imunidade. Em especial quando o relator entende que o objetivo do porquê da imunidade, da relação de empregos, de gerar economia, de pagar tributos, etc., não está presente. Mas é um outro tema para um outro episódio, né? Mas nós temos aqui vários elementos que são plausíveis, né? Vários fundamentos para tentar fazer com que ao longo do tempo esse pensamento dos municípios caia por terra. Todos esses fundamentos que você mencionou acerca do direito material são bons fundamentos para conduzir a jurisprudência a um entendimento diferente do que se tem sedimentado hoje. Então, o que se deve fazer é sentar, montar a estratégia de uma demanda, ver os argumentos, colacioná-los e relacioná-los numa ordem de interpretação, de intercomunicação, associá-los ao direito, à Constituição e ao direito, e finalizar com os pedidos adequados e fazer uma prece para que sejam bem compreendidos e atendidos. É isso aí, pessoal. Nós estamos chegando ao final de mais um episódio e na certeza que fomos bastante enriquecidos, né? Com as suas colocações, com o seu entendimento e a tremenda competência na área do direito processual civil. E obrigado por tornar esse bate-papo bem bacana, muito esclarecedor, né? E fica aí a dica, né, para os nossos ouvintes, do qual o meio processual vai ser tomado. Olha, eu agradeço novamente o convite, né? Fiquei muito honrado com o convite. Por óbvio, num bate-papo não há intenção de esgotar todas as questões processuais, existem outras inúmeras que podem ser levantadas. Sem dúvidas. E são apenas pensamentos próprios que tenho a esperança que se reflitam numa prática jurídica em breve. Obrigado. Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço a todos vocês.